Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão da Especial Entrevista de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. É verdade, ainda ontem estávamos com os pezinhos e as perninhas debaixo da mesa de Natal e já estamos em fevereiro. Quando dermos por ela, estamos no verão, que até já era bem-vindo. 12 graus de temperatura média na nossa região. Avançamos para mais uma conversa em estúdio, mas antes disso, porque há sempre por aí alguém que nos sintoniza pela primeira vez, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis no mundo em direto 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Aqueles que são adeptos das novas tecnologias podem também acompanhar-nos em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto, podem conhecer as nossas carinhas larocas e tudo. Vamos avançar para uma conversa que é recorrente, um evento que traz curtas-metragens nacionais à nossa cidade, chama-se Shortcuts Ovar e para aqueles que nos acompanham com regularidade já sabem que Shortcuts Ovar é sinónimo de Tiago Alves em estúdio. Tiago, boa tarde. Se calhar é mais bom dia para nós que não almoçamos. Tudo bem contigo? Olá Jaime, tudo bem? Obrigado. Bom dia. Bem-vindo. Uma saudação a quem sintoniza a rádio a esta hora. É caso para dizer welcome back. Sim, estamos de volta e também para quem nos vai ver posteriormente ou está a seguir na transmissão streaming do Facebook Live. Viva! Viva a todos, obrigado pela vossa companhia, pela vossa presença. Agradecer também ao nosso convidado que está connosco remotamente. Falamos do Mário Macedo, ele é realizador de um dos filmes que vai passar na sessão da próxima quinta-feira do Shortcuts, That's How I Love You. E quando temos convidados à distância, a primeira pergunta é sempre muito fácil. Olá Mário, ouve-nos bem? Olá Jaime, olá Tiago, ouço-vos perfeitamente e muito obrigado por me terem cá, é um prazer estar nesta rádio. Ficamos quites. Olá Mário, bem-vindo. Olá. Também consegues ouvir bem o Mário? Sim. Ok, muito bem. Então vamos lá à introdução desta sessão 92 do Shortcuts. É a sessão de arranque da temporada 9. Significa que o Tiago e a sua equipa já andam há 9 anos a insistir nisto, e bem, digo eu. A sessão acontece já na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Para os habituês do Shortcuts, tenham atenção porque é bem mais cedo do que o habitual, isto por força do Carnaval de Ovar, da nossa vitamina da alegria. Acontece então quinta-feira, dia 6, às 21h30 na Escola de Artes e Ofícios e, como sempre, a entrada é livre e convém fazer marcação de lugar. Antes de irmos a esta sessão, Tiago, porque houve pelo meio aqui a sessão do Júri Jovem, que nós tivemos o gosto de fazer até a entrevista de apresentação, como é que correu a sessão? Correu muito bem, foi um excelente tónico para iniciar o ano, como de resto começa a ser tradição. É a terceira vez que o Shortcuts, ou seja, temporada 7, 8 e 9, começa com esta programação do Júri Jovens Cinéfilos, ou seja, uma programação de 3 curtas-metragens, como é a grelha, digamos assim, de qualquer sessão Shortcuts, escolhidas a partir das 25 curtas-metragens que foram exibidas em 2024. Portanto, o nosso elenco de 7 furiosos jovens cinéfilos escolheram 3 filmes que apresentaram. É uma programação a que propomos este ano bastante arrojada, bold, para usar uma expressão em inglês, pelas narrativas que propõe, refletindo sobre questões de habitação, do território, urbanismo, exclusão social ou também a opção de viver fora, digamos assim, do sistema social normativo e organizado.
no Senhor do Porto, um filme sobre gentrificação da cidade do Porto, no Feios, Porcos e Maus, 3 protagonistas nesse documentário que por opção vivem, digamos, à margem ou na margem, e o 2720 do Basílio da Cunha, filmado na Reboleira, na Amadora, naquela que é considerada a última favela da Europa, filme que chegou às nomeações para os prémios da Academia Europeia de Cinema em dezembro passado, no final do ano passado, não tendo conquistado esse prémio, mas esteve entre os 5 finalistas. E os filmes, no fundo foi isso que foi apresentado pelo júri jovem, constroem aqui um mapa humano, social, também político, muito forte. O que revela animação, documentário e ficção, diversidade de género, é a primeira vez que sucede, revela uma maturidade extraordinária deste júri, que está na faixa etária dos 18-21. Eu ia precisamente aí, pegando naquela velha máxima, de certeza que isso aconteceu na tua geração também, na minha, acontece em todas, que é aquela história dos jovens da geração rasca. Não se interessam por nada, não querem saber de nada. Aquilo que eu senti na conversa do júri jovem foi gente muito esclarecida, muito interessada, e a escolha destes temas é também significado de que transportam para o cinema preocupações e visões do seu dia-a-dia. Do seu dia-a-dia. Porque acabam por ir ao cinema que mete o dedo na ferida. Sim, e também preocupações que estão relacionadas com outra geração. Sim. Ou seja, que não são forçosamente apenas os problemas dos jovens. A sessão do ano passado, por exemplo, era muito jovem nas temáticas e nas ficções, nas narrativas que propunha, e isso era adequado, era muito adequado para o público escolar que vamos depois encontrar durante o ano, no caminho que fazemos, para além dos shortcuts e para além das fronteiras do concelho. Este ano é, desse ponto de vista, uma sessão bastante mais adulta, mas o que se nota é não só a competência a programar, e isso já se tinha visto nos anos anteriores, Sim. é a capacidade de debater os filmes. E o que se sentiu na sala, numa sala esgotadíssima, com mais de 120 espectadores, dentro da lotação máxima, esticada até onde podemos, uma lotação que normalmente, por questões de visibilidade e de conforto, não vamos tão longe, a não ser em noites especiais. O que se nota no comentário das pessoas e nas mensagens que recebemos até antes da sessão, porque muitos dos espectadores também viram os filmes e foram revê-los. Já conheciam. Mas foram revê-los com o prazer de ver uma nova sessão, porque os 3 filmes não tinham sido exibidos em conjunto. E uma nova defesa, digamos. Uma nova defesa, exatamente, com a curiosidade de ver aquele elenco de sete jovens a argumentar. E foi muito satisfatório, o debate foi muito bom, foi muito interessante. Abriu muito bem o ano, e daqui seguiremos para a primeira sessão da temporada 9, por causa do Carnaval, como tu referiste, certo. Uma semana depois. Estamos a captar o público para esta sessão, a inscrevê-lo, mas seguiremos sobretudo para as escolas. É já agora o momento de voltar a lembrar isso. Para quem não conhece a dinâmica, estaremos no agrupamento de Ovar, mas, como temos feito em anos anteriores, mantemos uma ligação com o agrupamento da Mortosa, provavelmente com 2 sessões, com o Espinho, alargando este ano a Gaia, portanto já saímos do limite fronteiriço do distrito, Aveiro, vamos ao Instituto das Artes de Vila Nova de Gaia, e muito provavelmente na Semana Cultural do agrupamento dos Templários em Tomar, que tomou conhecimento da nossa programação, desta dinâmica, e que ficou muito curioso e muito, enfim, o agrupamento de Tomar quer incluir uma sessão de curtas e acha que esta sessão programada pelos jovens do Shortcut Sovar é sedutora. Deve ser exibida, é sedutora. Portanto, o caminho está a ser feito. Muito bem. E é um caminho paralelo a este que nos traz aqui hoje. E é caso para dizermos... Mas que começa aqui, em boa verdade. Sim, é verdade. É caso para dizer, minhas senhoras, meus senhores, não há nenhuma geração rasca, há uma geração à rasca. Deem agora... oportunidade aos jovens e deixem-se surpreender. E por falar da oportunidade, os 7 elementos vão estar connosco a acompanhar a programação, as 8 sessões de curtas de 2025, e provavelmente teremos um reforço de 2 ou 3 elementos. Portanto, é um coletivo neste momento. Muito bem. Está a gerar essa dinâmica. Já tem estudantes do Porto, provavelmente terá um estudante de Gaia, ou seja, o próprio júri jovem não está
localizado, digamos assim, na nossa cidade. Muito bem. Vamos agora um bocadinho à conversa com o Mário, senão ele ainda pensa que nós nos esquecemos dele, só porque está lá à distância. O Mário Macedo é então o realizador de uma das 3 fitas que vão passar na próxima quinta-feira, That's How I Love You. Já agora, as outras 2 são 3,14 de Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues e Tão Pequeninas, Tinham um Ar de Serem Já Crescidas, da Tânia Diniz. O Mário Macedo não é propriamente um iniciante, como tu dizias há pouco e muito bem, é do Minho, portanto deve ser boa pessoa e deve gostar de boa comida, tem família em Famalicão, mas o palco dele, onde ele filma, é pela Europa fora. Esta curta é a mais recente de 7 que já realizou, ganhou o Curtas... 7 que conseguimos contar, se calhar são mais. Ok, e por acaso eu contei 8, mas como mandaste 7, eu deixei ficar as 7. Ele esclarece-nos já. Se calhar o próprio Mário não sabe. É verdade, é verdade. Este That's How I Love You ganhou o Festival Internacional de Curtas de Vila do Conde no ano passado e foi filmado na Croácia. Como sabemos que é a primeira vez que vai estar em Ovar, esta pergunta acho que é sempre interessante de se fazer. Mário, vais-te estrear no Shortcuts Ovar, mas acredito que já tenhas ouvido falar aqui deste movimento urbano de curtas-metragens e gostava de saber o que é que te chega aí, que ecos é que circulam do Shortcuts Ovar. Olá, obrigado pela introdução. Eu, na verdade, não sei realmente se tenho 7 ou 8 curtas, às vezes tenho que as contar. Se calhar já são 9. Mentalmente. Acho que sim, há uma nova aí a vir. Eu, Ovar, já conheço, assim, porque eu já há 15 anos que vivo fora do país, mas tenho sempre acompanhado estes núcleos cinematográficos que se vão espraiando, principalmente no norte e no centro do país, e Ovar sempre foi, digo eu, um dos pesos pesados a mostrar curtas-metragens, que é um mercado por si só já difícil de navegar, não é? Que a curta-metragem já é difícil de se fazer chegar a públicos, e fico extremamente feliz de ver, por exemplo, isto do Prémio Jovem, que acho que é importantíssimo abrir estas portas às novas gerações e fazer com que elas não só vejam cinema, mas pensem e discutam cinema. E através desta discussão é sempre possível chegar como todos estes conceitos que tu falaste, os filmes que abordam, tipo, é possível atingir novos pensamentos e novas maneiras de ver e viver o mundo. E para mim o Shortcuts Ovar, que o Shortcuts existe um bocado por todo o país, eu tenho pouca experiência ainda só fui ao Guimarães e ao Famalicão, que são os que ficam perto da minha zona de infância e crescimento, mas o Shortcuts Ovar sempre pelo menos sempre me foi dado a conhecer como uma coisa grande, magnânima, em que as pessoas realmente aderem e que há aquela vontade de se falar e discutir cinema, o que eu, honestamente, e apesar de não ser ainda muito velho, sinto que é um hábito que se tem vindo a perder. Mas isso também, se calhar, é uma discussão para outra altura. Eu diria que se há coisa que o Shortcuts Ovar tem criado um público para o cinema, um público que cada vez mais é esclarecido, fiel, seguidor, e portanto esta 9ª temporada não acontece por acaso, acontece porque as últimas têm sido um sucesso e a procura, digamos, deste tipo de filmes acaba por fazer todo o sentido no município, porque senão já teria acabado, Tiago. Sim, essa relação, essa dinâmica constante com o público é obviamente determinante. Os filmes são para ser vistos, o nosso objetivo é programar bom cinema, é fazer uma seleção de curtas-metragens que reflita aquilo que no ano anterior se criou e produziu
de mais interessante, sabendo que numa programação de 24 curtas-metragens, que é uma programação muito extensa, é das seleções de curtas-metragens mais largas que acontece em Portugal, se não a mais larga, enfim, talvez no Caminhos do cinema português, que é a maior mostra de cinema nacional, exista uma programação de curtas que vá além deste número. Ele é representativo, mas mesmo assim sabemos sempre que ficam de fora uma dezena de filmes que também caberiam. Poderíamos fazer 2 linhas de programação se tivéssemos espaço, tempo e interesse do público. Mas esse é obviamente o foco. E sobretudo sentir que o público se relaciona com as sessões ao longo dos meses, ou seja, que um calendário distendido acaba por ser vantajoso. As pessoas não se desinteressam ao longo do ano. O núcleo que vai acompanhando de um ano para o outro, ou que está com uma determinada programação, porque há sempre espectadores novos que chegam a partir de uma primeira ou segunda noite, do momento em que a programação está, é um núcleo constante. E, portanto, há cada vez mais um público que não tem apenas a percepção daquilo que viu numa sessão e a satisfação de ver 3 curtas-metragens. Tem a noção do conjunto, do todo. Tem uma visão mais global daquilo que está a acontecer no cinema. Mário, eu considero os realizadores artistas e quando toca a arte há muitas formas de expressão que poderiam seduzir as pessoas. Eu sei que além de filmes fazes também fotografia, mesmo nos filmes fazes também videoclipes. Porquê o cinema? O que é que te levou a enveredar por esta arte e não por outra qualquer? Isso é uma daquelas questões que... 1 milhão de euros. É, exatamente. Eu vou ser honesto, desde muito cedo, naquela altura em que andávamos no secundário, temos que nos questionar o que é que queremos fazer, o que queremos ser, e o que vamos seguir, e etc. Eu desde muito cedo tinha esta noção de que queria ser realizador. Comecei a ver desde que eu era muito novo o cinema e tive sempre esta noção ou intenção de gostar de ser realizador, principalmente quando, sei lá, aos 14 anos vi o 8,5 do Fellini e a fantasia espraiou-se, porque eu assim, quem me dera ser tipo um Mastroianni ou um Fellini, que o cinema fosse estes anos dourados daquilo que eu estava a ver. No entanto, a realidade foi-se moldando. Eu ao início, porque também acho que há muito esta ideia de que a arte não é rentável para se ter uma vida neste mundo capitalista, logo havia um bocado esse medo e até houve um bocado a fantasia de vou tirar a engenharia, depois lá aos 40 estudo cinema, o que por volta quando ganhei um pouco mais maturidade, sei lá, aos 16, 17 anos, percebi que era completamente ridículo, porque se eu quisesse algum dia fazer filmes tinha que me dedicar a vida inteira a eles. E começou aí a minha demanda. Aos 17 acabei o liceu e fui estudar. E comecei no cinema e desde então não tenho conhecido outra vida. Estou com 35 agora. Nem sei como pensar outras formas de viver ou como viver de outra forma, porque a minha vida são fazer ideias e tentar com que as ideias que aconteçam, e é isso que me dá um bocado a vontade de viver e de continuar por aqui. Como ao cinema também depois também é uma coisa que me vinha a perceber, porque eu comecei a fazer filmes sozinho. Os meus primeiros 3 filmes são completamente sozinho, porque eu tenho um bocado de falta de paciência no que toca às vezes à lentidão com que se é obrigado a fazer cinema. E também por isso é que comecei a explorar mais o lado da fotografia e também, por exemplo, os videoclipes e as pequenas publicidades institucionais ou assim, porque isso também é uma questão de sobreviver. Os videoclipes é um formato interessante porque te dá bastante liberdade e estás em colaboração com outros artistas e há sempre novos mundos que nunca iria abrir, por exemplo, no cinema, porque os meus filmes são uma coisa, os meus videoclipes serão completamente outra. É aquilo que
como é que se diz, o que o nosso Bob Dylan disse, eu contenho multitudes, não é? Tipo, uma pessoa tem vários mundos dentro de si. Eu, por exemplo, vejo a minha fotografia também da mesma forma, que é, eu desde muito cedo, e também tem um bocado a ver com a minha filmografia, comecei a ficar extremamente amedrontado com a possibilidade de um dia perder a minha memória, o que vem um bocado em relação com a minha avó, que na altura tinha Alzheimer, com quem eu fiz 3 dos meus primeiros filmes, e com o meu tio na altura, que estava na cadeia. Um, e, um, e comecei a tirar fotografias quase de forma obsessiva, tipo à minha vida, uma espécie de diário que inicialmente começou só unicamente com a minha intenção de tentar encontrar a minha voz pela fotografia, mas também de registar estes momentos, quer seja família, quer seja amigos, pessoas que eu me vou encontrando durante a minha realidade, ou sei lá, paisagens, tudo, mais alguma coisa. Obviamente que há aqui certos conceitos que me agradam mais que outros. Na fotografia sou um bocado mais decadente, diria, enquanto que no meu cinema sou um bocado mais, menos decadente, mais clássico, talvez, tipo em certos aspectos. Mas diria que a fotografia, por exemplo, começou com esse medo da memória e também com a lentidão de se fazer cinema, ou seja, para eu não estar parado e não sentir esta mudorra de não conseguir criar, que é uma coisa que eu ainda batalho quase todos os dias. E que de alguma forma depois te criaria a ansiedade. O facto de teres mandado para o estrangeiro e de viveres mais tempo fora de Portugal do que por cá tem a ver com essa necessidade de encontrar financiamento? É mais fácil lá fora? Por exemplo, este filme que vais trazer aqui ao Shortcuts ao VAR, se não fosse feito na Croácia, se fosse feito noutro sítio, seria diferente? O que é que te motiva, digamos, a andar por essa Europa fora? Eu acho que todas as ideias estão muito adaptadas ao seu local, não é? Eu conseguiria fazer este filme em Portugal, na minha zona, com pequenas diferenças de cultura com pequenas diferenças e não é adaptações, mas acho que a cultura, por exemplo, croata rural e a cultura portuguesa rural são bastante idênticas. No entanto, a minha saída para fora de Portugal aconteceu. Eu estudei na Católica dos 17 aos 20 anos no Som e Imagem e o meu pai, os meus pais, tipo, o meu pai na altura antes de eu ter nascido, ele viveu 11 anos na Suíça, ou seja, teve a experiência de ser imigrante, de fazer cerca de uma década fora do país, ou seja, perdeu um bocado aquele medo de que lá fora é um mundo demasiado grande e que é muito perigoso e etc. Ou seja, eu aos 20 anos acabei o curso. Uma pessoa com 20 anos não sabe muito bem o que é que está a fazer nesta vida, principalmente com um curso na mão. Estava completamente perdido e graças a isso, tipo, os meus pais disseram, por favor, manda-te daqui para fora, porque mais não seja, vais ver mundo, vais conhecer pessoas e a tua vida vai alargar, os teus horizontes irão ser alargar e foi verdade. Tipo, eu fui estudar para a Dinamarca naquele ano, fiz o meu grupo, que ainda é o meu grupo de amigos hoje, consiste em várias nacionalidades. A gente na altura criou um coletivo que entretanto se desmembrou, mas ainda existe, assim de forma quase mística. E é com quem eu estou a trabalhar agora, por exemplo, no filme que estou cá a fazer em Berlim. Mas começou tipo sem qualquer noções ou intenções de fazer filmes lá fora, ou sequer se vou fazer filmes. O engraçado é que eu acho que aprendi imenso naquele ano em que passei na escola na Dinamarca, porque é uma escola estranha, que não é bem uma universidade, é tipo uma espécie de liceu de cinema, em que muitas das pessoas vão antes de irem para a faculdade, só que eu fiz o contrário. Eu fui para a faculdade e depois fui para este liceu. E agora hoje, 15 anos depois, dou graças, porque aquilo é numa cidade muito pequenina. Numa cidade não, aquilo é numa vila, e eu sou de uma vila que é Joane, ou seja, eu sou chamado small town boy. Eu gosto muito de sítios pequenos que eu consigo controlar, que eu consigo saber que ruas é que vão dar aonde, e eu consigo ter uma ideia consigo ter uma ideia da realidade de forma mais simples. E aquilo era uma pequena vila, Ebeltoft, onde a gente tinha que morar com os nossos colegas, e isso na verdade foi o que me desenvolveu até a nível de proatividade e de criar
destruir muitos destes monstros que nós vamos criando enquanto estudamos, que é esta coisa de fazer um filme é muito difícil, ou que temos que arranjar financiamento, e sim, isso tudo é verdade, mas também me deu este lado que se calhar não é tão sul-europeu e mais norte da Europa, que é vai, faz, acontece, e foi assim que nasceu o meu primeiro filme, e diria eu a minha carreira de cinema, que foi o Tio Rui, que na altura depois, por obra do Espírito Santo, entrou no DOC Lisboa, não sei como, porque eu era extremamente verde nestas coisas, não sabia nada do mundo do cinema, ainda era claramente um estudante que ainda não tinha lavrado absolutamente nada, e depois também havia aquela alienação de eu fui para fora muito cedo e perde sempre um bocado o contacto com quem cá fica, não é? E com o que é que está cá a acontecer em Portugal. Pronto, e depois a partir daí, com esta escola e com estes amigos, fui viver para Copenhaga, arranjei uma namorada na altura de Zagreb, fui viver para Zagreb, entretanto dei um pezinho de dança em Hollywood, em que fui assistente de um produtor, que não é muito a minha praia aquilo, e agora estou em Berlim a fazer outro filme e lá está, voltando ao início da minha conversa, eu gosto de estar sempre a criar ideias e a fazer coisas e este filme, That's How I Love You, nasceu disso, de ir tomar um café com uma das pessoas que na verdade agora é meu amigo e nasceu de uma conversa em que ele me falou da sua infância, eu falei da minha, estas coisas batiam certo, em que ambos vínhamos de meios rurais pequenos, de avós tradicionais, conservadores, mas cheios de amor, e que aprendemos a nossa noção de humanismo e do que é ser humano, não é? Tipo, através deste crescimento um bocado, por vezes, duro e violento. Muito bem. Já vamos falar do That's How I Love You. Eu antes queria voltar aqui ao Tiago para saber se nesta 9ª temporada há novidades. Presumo que o formato das sessões se mantém, com as conversas no fim, com a presença dos realizadores. O júri, por exemplo, há elementos novos? Mantém-se? Há elementos novos. Fala-nos disso, se puderes. Mas mantém-se a presença do Leandro Ribeiro, do Sol da Alma, e da Laura Rui, que dão, enfim, uma outra visão e dimensão a um júri que não tem apenas uma perspectiva cinematográfica, mas há quem chegue de novo ao júri deste ano. Okay. Na quinta-feira estaremos em sala a apresentar uma nova jurada. Mas nós na rádio gostamos sempre de saber antes, não é possível? Não. Pronto, não é vai possível. Ser anunciado nas redes nem em lado nenhum. Ok, quem quiser que vá lá ver. É uma convidada especial e é uma convidada que mantemos justamente como secreta, para ser muito bem. Para o público do Shortcuts Ovar, o mais habitual. Sim. Não é alguém desconhecido. Ok. Será surpresa encarnar como o júri, mas é alguém que costuma andar por lá, provavelmente. Estará como jurada na programação a acompanhar os filmes muito a bem. Partir deste ano. Ok. Não se esqueçam então, há outra pergunta que é, ainda há lugares livres? Há lugares? Cerca de 20% da sala está disponível. Sim, até porque isto foi lançado muito recentemente. Não se esqueçam de reservar o vosso lugar. Redes sociais de Shortcuts Ovar, é super simples contactar com a organização. Reservem porque normalmente esgota e depois há sempre ali uma outra desilusão e assim evitam que isso aconteça. 9ª temporada começa então já na próxima quinta-feira, dia 6, 21h30, na Escola de Artes e Ofícios. E, Tiago, já que não me dás novidades, vamos falar dos filmes. Fico aqui com esta dor de alma, mas pronto, depois falaremos dessa surpresa na próxima conversa. Começamos com o Mário no That's How I Love You.
Sim, pode ser, ou seja, para já eu gostaria de dar uma novidade. Ok. As sessões apresentam um tema, uma proposta, digamos assim, uma temática, uma linha de pensamento ou uma problemática, e vamos ter, aliás, posso já partilhar contigo, porque a programação está toda definida até novembro. Teremos comédia este ano, teremos mais cinema documental do que em anos anteriores. Teremos menos primeiras obras do que no ano passado e nos últimos 2 anos, que chegaram a representar 1/3 no ano Sim, passado falámos sobre da isso. programação. Este ano a colheita de primeiras obras não é tão elevada, mas pronto, ao longo do ano iremos falar com mais pormenor sobre isso. Por exemplo, na primeira sessão, o que não acontece já há vários anos, não há nenhuma primeira obra. E os temas, estava a dizer há pouco, adolescência, verão, comédia, claramente, habitação, há temas muito definidos nas diversas sessões que vamos desenvolver. E nesta, o tema é demasiado evidente, são os pequeninos, como está no título do filme da Tânia Diniz. Mas começando pelo filme do Mário, sim, temos um rapaz, um pequeno adolescente, que está a passar férias em casa dos avós, na Croácia. O Mário poderá depois explicar melhor isso, não é? Temos esse privilégio, a vantagem de o poder ouvir. Sim. E enfim, é um filme sobre uma cruel lição de misericórdia, mas bastante tocante e bastante humano. Há aqui uma criança protagonista, há crianças num outro tempo protagonistas no documentário da Tânia Diniz, tão pequeninas, tinham o ar de serem já crescidas. É um filme onde a Tânia Diniz desenvolve um tratamento ficcional e documental, híbrido, digamos assim, como é habitual no seu trabalho, partindo do arquivo fotográfico. A Tânia tem um longo trabalho, quer em cinema, quer em exposição ou performativo, a partir da fotografia e dos arquivos. É uma colecionadora de arquivos, vai recolhendo fotografias e depois, a partir daquilo que as imagens sugerem, desenvolve uma determinada temática, fixa um aspecto de um outro tempo, ou segue muitas vezes e investiga uma determinada pessoa que lhe interessa e que está na fotografia. Aqui a Tânia parte... Aqui há uma época, de certa forma, não é? Sim, há uma época e há um contexto laboral e social. Ou seja, a partir do arquivo fotográfico identifica várias mulheres provenientes do Minho, da Beira Alta, de Trás-os-Montes, que num período de 3 décadas, entre 40 e 70 do século passado, foram para a cidade do Porto trabalhar como criadas de serviço. Esta é uma expressão que eu já não ouvi há muito tempo. Agora há empregadas domésticas, há auxiliares disto, daquilo. A expressão criada de servir, talvez, felizmente, caiu em desuso, não é? Exatamente. Porque às vezes era, digamos, um exercício de alguma violência também. É isso que o filme, obviamente, procura documentar e resgatar do tempo essa memória, ouvindo-as hoje e tentando perceber a violência que representava, o papel que desempenhavam em casa de familiares nossos. Sim. Todos nós temos no nosso passado, nos anos 50, 60, 70 e 80, na casa dos nossos avós, de uma certa, enfim, classe média burguesia. Verdade. Tínhamos pessoas que viviam permanentemente na casa, muitas vezes, de certa forma, reféns. E, portanto, o documentário é sobre isso. Eu quase que apetecia abrir esta sessão para as pessoas que prestam serviço doméstico nas casas de Ovar. Ainda há alguns lugares. Fica aqui o apelo. É uma oportunidade de recebermos, é uma sessão com realizadores que já têm cinema concretizado. O caso do Mário, como já referimos aqui, várias curtas e uma impossibilidade de o programarmos até hoje no Shortcuts Ovar, mas nunca é tarde, está aqui o momento do primeiro encontro. No caso da Tânia Diniz, um reencontro. A Tânia esteve
numa exposição quando o Short Cuts era no Museu Júlio Diniz e dedicamos uma parte de uma sessão, recebemos-la como convidada de uma sessão e exibimos a primeira curta-metragem que tinha realizado. É a primeira vez que nos apresenta um filme em seleção oficial. Chegou também, felizmente, esse momento. E a Joana Nogueira e a Patrícia Rodrigues é um duo, duas realizadoras, que já realizaram uma primeira curta-metragem anterior ao Short Cuts ao VAR, portanto há alguns anos, não podíamos tê-la programado. Seguimos o trabalho da Joana e da Patrícia com muito interesse. Vamos recebê-las pela primeira vez com o segundo filme que realizam. Animação? Uma animação de um estúdio, Animais, um estúdio do Porto, já premiado em edições anteriores de Short Cuts ao VAR. Curiosamente, o ano passado, nenhum filme deste estúdio esteve na nossa programação. É um regresso e reservamos a noite de abertura. E é uma animação documental também, porque a Joana e a Patrícia fazem aqui um filme imaginado em torno de um transtorno, PHDA. Fizeste-me ir ver o que era isso. PHDA, que basicamente é assim, hiperatividade e déficit de atenção. Exato, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, do ponto de vista clínico. E é um filme que imagina, digamos assim, propõe uma visão do mundo, o universo dessas pessoas, pelas crianças nessa condição. E, portanto, em todos eles, nós temos, no fundo, pequeninas, pequenotes, crianças... Sim. Ou rapazotes, como sucede no filme do Mário. Então vamos... No caso do filme do Mário, rapazotes que andam de espingarda. Vamos, eu reparei nisso. Vamos pedir ao Mário para nos falar um bocadinho sobre este That's How I Love You, com conta, peso e medida, Mário. Queres que eu descreva o meu filme, é isso? Mas sem desvendar tudo. Ok. Sim, é um rapazito de 8 anos que passa umas férias em casa dos avós, reminiscente das férias que eu e o meu argumentista passámos em casa dos avós, na altura sem telemóveis, sem nada, que é de propósito que não haja esse tipo de fugas à realidade. E é um filme em que os avós, através de todo o amor que têm, tentam com que o seu neto passe o tempo da melhor forma, sem, no entanto, se aperceberem que a forma que eles o estão a entreter contém vários elementos traumáticos, quiçá para o futuro, mas definitivamente no presente, e que estes elementos traumáticos também fazem parte das nossas lições de crescimento e de nos tornarmos quem nós somos e daquilo que acreditamos que seja verdade ou falso, daquilo que seguimos como o verdadeiro e o falso na nossa sociedade. E o filme está muito nesse balanço, ou seja, nós tomamos o ar do nosso personagem, que é o Ivan, que foi a nossa grande descoberta da produção, Victor Fabiancic. E o Ivan passa o seu dia com uma história da avó, um passatempo do avô, e ao fim aprende a sua lição, que eu pretendo que o espectador... que é uma lição dúbia, ou seja, cada um irá decidir o que é que ele aprendeu, não é? Mas eu espero que seja óbvio, porque também é um bocado acerca desta injustiça e sobre o outro que julgamos sem, no entanto, realmente termos a vontade de conhecer, que neste caso são os pássaros. Mas que poderemos usar como metáfora para várias situações do nosso mundo atual. Portanto, pássaros e espingardas... histórias de terror. Um mix explosivo. Um mix explosivo. Eu acho que todos, especialmente quem nasceu no meio rural, tem muito esta ligação à violência com que a realidade se vive, e pode ser desde, sei lá, eu sempre me lembro desde criança de ver a minha avó matar galinhas com um sorriso na cara e cheia de amor para mim, e que na altura eu não conseguia sequer condenar como uma coisa violenta, e que agora é uma coisa que eu nem sequer consigo presenciar, porque o próprio cheiro me deixa louco e a própria violência do ato também. E, no entanto, eu como carne, mas é esta dissonância que eu não consigo sequer... ok, eu como, mas não consigo assistir, não é? Mas também não consigo julgar a minha avó porque o faz, porque sempre foi assim que ela conheceu a sua realidade, e ao mesmo tempo é uma mulher em que eu não consigo, por exemplo, apontar o dedo em nada, porque
uma santa, não é? Tipo, mas, no entanto, tem estes laivos de violência que estão muito enraizados na nossa existência e pronto, obviamente que há aqui pequenas coisas que são mais próprias da Croácia, etc. Por exemplo, um avô com uma espingarda vai sempre levar à história recente croata e a mesma história antiga, não é? Que aquele homem, com a idade que ele tem, com os seus 80 e tal anos, já passou a Segunda Guerra Mundial ou os fins da Segunda Guerra Mundial e acabou numa guerra pela Jugoslávia, não é? Tipo, há estas pequenas subtilezas, mas isso também são coisas que nós poderemos adicionar como factos históricos, mas não são dados da narrativa, não é? Sim, mas esses são contextos que obviamente vão surgir na conversa e que vão tornar o encontro com o Mário seguramente muito estimulante para o público. Eu faço o meu meia-culpa. Eu olho para o Ivan com a sua... É uma arma, é uma espingarda de pressão, eu não percebo nada de armas. Eu acho que é. Exatamente. Eu não percebo nada de armas, mas Caçadeira não é? devia perceber, sim, eu disse há pouco Eu caçadeira. na minha zona chamo-lhe arma de greiros, mas eu apercebi-me que enquanto estava a mostrar o filme por várias localidades portuguesas, acho que é só na minha zona que se chama assim. Nunca tinha ouvido essa expressão. Lá está. Tens alguma em casa, Mário? Não. Não, ele só tem uma fisga. Eu também não. Mas lá está. Eu por acaso fui mais de fisga do que Sim. arma de pressão. Sim. E era bastante bom na fisga. No entanto, nunca matei nenhum pássaro, mas aquilo que acontece no filme, eu também não vou estar aqui a explicar muito, é realmente o que aconteceu ao argumentista do filme. Ou seja, ele contou uma história do que lhe aconteceu quando ele tinha 8 anos, que definiu, por exemplo, quem ele é hoje e a razão pela qual ele liga tanto aos direitos humanos e aos direitos dos animais e que não consegue absolutamente fazer nada que signifique violência ou morte para algum animal. Mas também para mim o importante e o interessante quando fiz o filme foi que isto é uma linha muito tenue, não é? Tipo, ele aprendeu isto, mas poderia ao mesmo tempo aprendeu basicamente o oposto, não é? Podia-se ter tornado um excelente militar, um excelente mercenário e enredar pela vida da violência e da desumanização e do acreditar que realmente os outros estão mal e eu é que estou bem e defender sempre a sua terra, não é? Tipo, a ideia era jogar com isto, mas sim, eu fui um rapaz de fisga, mas sempre muito sensível às mortes. Ainda tenho a morte, a matança do porco, ainda me persegue. Vamos partilhar seguramente melhor essa memória, aquilo que nos persegue, porque com uma idade mais novo do que o Ivan, eu também andei com uma espingarda de pressão. Também passei por isso, digamos assim. Eu por acaso espingarda não, a fisga sim, mas E a eu fisga era mesmo mais a pedrada pura, pegar e arremessar. Todos- Nunca matei nenhum animal, mas cheguei a rachar cabeças. Todos nos revemos, de certa forma, nesta infância do Verdade. Ivan e provavelmente nas lições. A questão é se as aprendemos ou Sim. como é que as aprendemos. E isto depois... Lá está. Isto para mim é que é o interessante, apesar da nossa infância ter estes lados violentos, não é? Que é sempre difícil jogar a violência numa criança, não é? Tipo, de onde é que vem esta violência que com certeza não vem do estado inocente em que ele é trazido a este mundo, não é? Tipo, é uma coisa que nós moldamos, não é? Tipo, e as crianças são tipo, basicamente moldes de nós, não é? Tipo, e é interessante ver como é que esta violência depois se espraia tanto na adolescência como depois na idade adulta, em quem nos tornamos. E muitas das vezes demora, às vezes, 20, 30 anos para desfazer estes mitos que nós criamos enquanto crianças, não é? Que isto é o que está certo, ou isto. E às vezes demora imenso tempo. E o filme também é um bocado isso. O Tiago já ouviu, não é? Mas, tipo, eu uso uma lente especial e não sei o quê, que também é um bocado para aludir um bocado a estes momentos que nos ficaram cravados na memória e que, de certa forma, ainda estão ali numa espécie de véu de sonho, em que nós não sabemos realmente se são 100% reais ou se nós já adicionámos ali elementos que o resto da nossa vida foi adicionando, etc, 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 mas que realmente são, se calhar que hoje nós temos a noção de que certos momentos destes definiram quem nós somos como pessoa hoje, o que é que quer que isso seja, não é? Para o bem e para o mal. E pronto, é isto, é um bocado os traumas que nós vamos levando
connosco, às nossas costas, que às vezes nos deixam demasiado pesados. Esta de alguma forma é uma sessão, Tiago, que nos pode levar a pensar como o simples facto de existirmos a espaços pode ser tão violento, por motivos diferentes, em circunstâncias diferentes. De alguma forma tudo isto faz parte, não é? Sim, ou seja, olhando para essa faixa etária, não é? Estamos a falar aqui no caso do filme da Joana Nogueira e da Patrícia Rodrigues, de um mundo muito específico, de uma condição, não é? Sim. De crianças que têm um déficit de atenção, uma percepção E que lhes condiciona fortemente a vida. e que condiciona a sua vida, e o filme permite abrir um pouco esse debate, não tão pequeninas, fazendo uma viagem no tempo, mas olhando também para a condição das pessoas que prestam trabalho doméstico hoje em dia. Também é possível, a partir daqueles casos, sabendo que hoje já não acontece assim, mas é algo que nós conseguimos reconhecer e eventualmente até na nossa história familiar, e esse debate está cada vez mais aberto. Como é que se enquadra o trabalho doméstico e os direitos das pessoas que prestam trabalho doméstico. Claro. E no filme do Mário, olhando para algo que também é de outro tempo, porque sinto que aquilo que o Mário ficciona e encena e dramatiza diz respeito, por exemplo, à minha infância vivida nos anos 80, na transição infância e adolescência, 80-90. De certa forma, hoje, quem tem 20 anos e cresceu como o Mário salienta, aqui o contexto é importante, numa vila croata, claro, numa sim. vila portuguesa, Sim, ou numa sim. cidade mais pequena como Ovar, com uma certa ruralidade, ou em Joane, Sim. quem tem 20 anos seguramente ainda viveu este contexto junto dos pais, seguramente junto dos avós. Sim, e esse é claramente o mote da sessão. Nós vamos encontrar uma outra, curiosamente, com crianças como protagonistas, adolescentes e crianças, mais adiante. No decorrer desta temporada temos aqui 6 filmes, digamos assim, é um grande tema dentro dos Shortcuts Ovar, e para nós também é uma boa sessão de abertura, porque de certa forma valoriza narrativas em torno dessas questões e dessas dificuldades. Mas não quero deixar de salientar que a sessão também foi decidida nesta data, porque tem estes 3 filmes, um documentário, uma curta de imagem animada e uma ficção, mas porque é a data em que nós sabemos que podemos encontrar o Mário Macedo em Portugal. Okay. É uma data em que sabemos que não temos que tentar negociar um streaming e falar com ele para Berlim. Que grande privilégio, hein? Não, eu agradeço, porque também prefiro estar em pessoa convosco. Pessoalmente, claro. Filmes e ver os filmes. Claro que sim. Mário, conheces os outros filmes que vão ser exibidos na sessão? Conheço, não os vi. Tânia Diniz já é um nome bastante conhecido do cinema português. Gosto muito do primeiro filme dela. O outro, o 3,14, não conheço, mas esteve comigo no Curtas de Vila de Conde do ano passado com este filme. E nós dividimos uma sessão de perguntas e questões, mas eu não tive a oportunidade de ver o filme delas, mas estou muito curioso. Porque... É curioso que o Shortcuts Ovar também põe os realizadores a ver outros filmes. Porque a resposta que o Mário nos está a dar é muito frequente, não é? As pessoas... é impossível também conhecerem tudo e verem tudo. Diz-me uma coisa, Mário. Os teus filmes, por exemplo, este That's How I Love You... começaste a exibir, és daqueles realizadores que depois olha para o filme e põe-se a pensar, se fosse hoje eu mudava isto ou mudava aquilo, ou está feito, partes para outra e não pensas mais nisso? Eu acho que estou aí a meio termo entre os dois. Eu sou muito fácil, é assim, obviamente, que cada vez que vejo os filmes pensos, não é? Principalmente quando se passa muito tempo, sei lá, eu agora os 3 primeiros documentários que fiz, o primeiro saiu em 2011, ou seja, já passaram quase 15 anos desde o primeiro,
e ainda há uns meses atrás foram mostrados na Cinemateca, e eu, obviamente, o primeiro exercício que estou a ter enquanto estou a ver é, esta cena já se calhar encurtava, ou esta engrandecia, ou aqui tirava a música, não consigo suportar isso, mas ao mesmo tempo há algo dentro de mim que me diz assim, está feito, o que é, porque também aquele filme foi feito quando eu tinha, sei lá, 20 anos ou 21, não é? Este aqui já foi feito quando eu tenho 33. Ou seja, uma pessoa também vai mudando com as nossas ideias de cinema e etc. Por isso também, muito facilmente, desligo essas vozes na minha cabeça de fazer isto e reeditar isto e repensar isto, e porque eu, na verdade, o caminho é para a frente e eu quero é fazer coisas novas, porque estar a repensar coisas que já foram feitas aborrece-me imenso. Mas é um exercício que faço, indubitavelmente, cada vez que vejo os meus filmes, e mesmo este que vou mostrar agora em Ovar, porque sou obrigado às vezes a vê-lo tantas vezes no mesmo ano, que é tipo, porque é que eu aqui não... Mas ao mesmo tempo, é isso, eu acho que é uma coisa tão pessoal que só eu provavelmente é que me apercebo destas coisas, e não sei, é interessante, há uma pequena diria uma pequena anedota relacionada com o filme, que é, ele quando foi mostrado no Curtas de Vila do Conde, não foi sequer a versão final, e eu passei quase um ano para conseguir finalizar o filme por causa de questões de VFX, em que o pássaro, porque eu não queria matar nenhum pássaro, não é? Tipo, o pássaro... Atenção ao que vais contar. Não, mas não vou contar nada mal, mas há, basicamente, os pássaros que vemos, como são feitos em 3D e etc, não é? Tipo, eu passei demasiado tempo até ter o pássaro que eu queria. E quando tive o pássaro que eu queria, pronto, o filme pode sair. E depois, quando o filme saiu no Curtas de Vila, quando apareceu com o pássaro que eu odiava. E, no entanto, o mais engraçado é que acabei por ganhar o prémio principal, e o que quer-me dizer também muita coisa, que é tudo na minha cabeça, porque quer dizer que o pássaro que eu não queria deu-me o prémio, mas o pássaro que eu queria eles nem viram, não é? Tipo, ou seja... Mas eu sinto melhor quando passa o pássaro que eu gosto, porque assim ao menos eu digo assim, este é o pássaro que eu gosto, mas isto é uma coisa que uma pessoa nunca sabe, não é? Tipo, eu trazei este filme um ano por causa desse pássaro. mas é com o pássaro que tu queres, tens a certeza de que o ficheiro que foi enviado... Agora está certinho. Eu como programador não consigo distinguir. Eu acho que o Mário... A segunda vez que passou, já passou o pássaro correto, mas a primeira vez que passou em público foi com o pássaro errado. E eu, tipo, caiu-me tudo. E no fim recebi o prémio, e até hoje questiono-me assim, será que realmente estas pequenas coisas são mesmo nós que criámos os filmes e que estamos tão ligados e tão dentro deles, que realmente prestamos atenção tipo, a estas coisas, porque também suponho que o filme não ficaria fraco se o pássaro não for o melhor do mundo, mas a história estiver na mesma lá e os sentimentos passarem e tudo, não é? Tiago, nós daqui não vemos, mas o Mário tem lá em casa, ali ao lado, uma gaiola com o pássaro que gosta, há 11 anos lá guardado. Eu por acaso não tenho, eu sou mais de pombas, mas quem as tem é o meu avô. Muito bem. Tiago, falta-nos dizer alguma coisa sobre esta sessão 92 do Shortcuts? Não, eu acho que dissemos tudo sobre o filme do Mário e sobre as outras duas curtas-metragens que serão apresentadas pelas realizadoras nossas convidadas. É reforçar o convite. Sim, dissemos tudo, não desvendamos obviamente o convidado de surpresa. Sim. Gostaria de o partilhar, mas eu acho que também é bom existir algum mistério. Claro que sim. Ou seja, quem vai aos Shortcuts ao VAR também ter o privilégio de descobrir. E se vai haver comédia, também pode haver suspense. Algo de novo. E só para, enfim, em relação à noite de abertura e àquilo que a partir desta noite faremos na nossa programação, este não é um ano propriamente de inovar. Estamos a consolidar uma programação em escolas mais alargada, o que existe também um esforço da nossa parte em levar, enfim, em transportar o cinema português e apresentá-lo e debatê-lo noutras escolas, noutros locais, em outros momentos durante o ano. Iremos manter no contexto da programação Ovar Cultura, com a divisão da Cultura da Câmara Municipal, no Centro de Arte, a programação de longas-metragens sempre que oportuno, e
portanto, essa programação irá continuar a acontecer. No decorrer do ano, nós chegaremos à sessão 100, antecipando aquele que poderá ser o ano 10 Sim. do Shortcuts Ovar. Sim, é verdade. Nós temos que guardar energia para esse momento. Ok. Se queremos ser inovadores ou criativos em relação ao que estamos a fazer, esse é o momento em que vamos ter... Vem aí uma data marcante. Exatamente. Ok. Em que vamos ter que propor algo de novo. Ok. Portanto, vamos com calma. Mário, guarda o pássaro, que se calhar vais ter que o tirar da gaiola nessa altura. Eu arranjo outro. Já tens um filme, uma nova curta-metragem, não é, Mário? Depois desta. Tenho, sim, senhor. Vai começar agora em distribuição. Mário, temos 2 minutinhos para nos despedirmos de ti, para desejar que a vinda ao VAR seja agradável e que te saiba bem o pão de ló. E para eventualmente, se quiseres aqui desvendar qualquer coisa do que está para vir por aí, do teu trabalho, aproveita agora. Nós estamos curiosos. Tenho uma curta que está a sair, que é o do trabalho que eu estou a realizar agora em co-realização com a minha amiga, que é a Enotea, aqui em Berlim. Estamos a fazer um filme, um híbrido sobre magia, transformação e becoming, o tornar-se o que nós somos. É um filme que tem muito a ver com a transição de pessoas que se tornam pessoas trans e que começam este processo hormonal, e a magia que está implícita nessa transformação, e também todas as durezas e a parte do amor que ajuda a que isso seja possível. E esta curta nasce no processo de financiamento desta longa e tem a ver um bocado com uma nova forma de olhar as nossas relações que não sejam unicamente monogâmicas. É um novo mundo em que eu fui convidado a entrar e explorar de cabeça, e espero que as pessoas gostem. São filmes muito cheios de amor, e também espero que abram um bocado a discussão a novas possíveis formas de viver e deixar de viver e de ver o mundo. Por isso, vamos ver. Muito bem. Desejo-te as maiores felicidades para o teu trabalho. Obrigado. Agradeço a tua disponibilidade. Acho que foi uma conversa bem interessante. Tão interessante que eu nem dei por ela, que já estávamos quase mesmo a chegar ao final do tempo. Obrigado, então. Bem-vindo a Ovar na próxima quinta-feira. Aí para casa, não se esqueçam, já sabem, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, 21h30, Shortcuts Ovar. A entrada é grátis, ou de borla, ou sem pagar nada, como vocês preferirem dizer. Convém é reservarem o vosso lugar. Vão às redes sociais do Shortcuts Ovar, também do Ovar Cultura, e tratem de o fazer a tempo e horas, para depois não se queixarem que eu gostava de ter ido, mas acabei por não conseguir lugar. O tema desta sessão, o fio condutor, é muito interessante. Obrigado por estarem connosco. Até breve. Até breve. Especial Obrigado. Entrevista. Especial Entrevista.